O quarto do hospital estava em silêncio, apenas o bip constante do monitor cardíaco quebrando a quietude. Rafael Monteiro, 32 anos, arquiteto, segurava a mão fria e frágil de Isabela Costa, sua namorada de 6 anos. Ela estava deitada na cama, o rosto pálido contrastando com os lençóis brancos, o cabelo castanho que antes era volumoso agora ralo e sem vida após meses de quimioterapia. Os olhos castanhos dela, antes tão vibrantes, estavam fundos e cansados. Câncer de pâncreas em estágio terminal. Os médicos tinham dado a ela no máximo 2 semanas. Isabela tinha apenas 29 anos e estava morrendo. Rafael sentia o coração se despedaçar a cada respiração difícil que ela dava. Eles tinham planos. Iam se casar no próximo ano, queriam ter 3 filhos, viajar pela Europa, envelhecer juntos. Mas o destino tinha outros planos. E agora, naquele quarto de hospital que cheirava a desinfetante e remédios, Rafael tentava ser forte, tentava não chorar na frente dela, tentava fingir que ainda havia esperança. Mas ambos sabiam a verdade. Antes de continuar com essa história emocionante, se inscreve aqui no canal para receber sempre histórias especiais como essa e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Rafael, a voz de Isabela era fraca, quase um sussurro. Preciso te pedir algo. Ele se inclinou mais perto, segurando a mão dela com mais força, como se pudesse mantê-la aqui apenas com a força da vontade. Qualquer coisa. Você sabe que faço qualquer coisa. É sobre a Helena. Helena, a irmã mais nova de Isabela. Rafael conhecia a Helena há 6 anos também, desde que começou a namorar Isabela. Helena tinha 24 anos agora, 5 anos mais nova que a irmã. Era tímida, reservada, completamente diferente de Isabela, que era extrovertida e confiante. Helena trabalhava como professora em uma escola pública, na zona leste de São Paulo. Ganhava pouco, morava em um apartamento minúsculo que dividia com uma colega. Seus pais tinham morrido em um acidente de carro 3 anos atrás. E desde então, as 2 irmãs só tinham uma a outra. Rafael gostava de Helena. E ela era gentil e inteligente, mas sempre manteve uma certa distância dele, como se não quisesse intrometer no relacionamento da irmã. Nos encontros familiares, Helena ficava quieta no canto, observando mais do que participando. Isabela sempre dizia que a irmã era muito fechada, que tinha dificuldade de se abrir com pessoas. O que tem a Helena? Rafael perguntou confuso. Isabela respirou com dificuldade, e Rafael viu lágrimas começarem a escorrer pelo rosto dela. Ela vai ficar sozinha, completamente sozinha. Nossos pais se foram. Eu vou me ir. Ela não tem ninguém mais. Ela tem amigos. Tem, não tem. Ela é sozinha, Rafael, sempre foi. Eu era a única pessoa que ela realmente tinha. E quando eu me for, a voz de Isabela quebrou e ela começou a chorar silenciosamente. Rafael sentiu as próprias lágrimas caindo, mas as limpou rapidamente. Ela vai ficar bem. É forte. É. Não. Você não entende. Isabela apertou a mão dele com uma força que ele não sabia que ela ainda tinha. Ela precisa de alguém. Precisa de proteção. Precisa de uma família. Rafael estava começando a entender onde aquilo ia dar e sentiu um nó no estômago. Isabela, case com ela. Silêncio. Rafael ficou paralisado, olhando para a mulher que amava, sem conseguir processar o que tinha acabado de ouvir. O quê? Case com a Helena. Depois que eu me for. Case com ela, cuide dela, dê a ela a família que eu não vou poder dar. Por favor. Isabela, você não pode estar falando sério. Eu te amo, amo você, não posso simplesmente... Eu sei que ama. Mais lágrimas. E é por isso que estou pedindo. Porque sei que você é bom, que é honesto, que vai cuidar dela. Ela é minha irmã, Rafael. É tudo que vou deixar no mundo e não posso. Não posso morrer sabendo que ela vai ficar sozinha. Mas ela é sua irmã, eu não sinto. Não é assim que... Não estou pedindo para você amá-la, ainda não. Estou pedindo para você protegê-la, dar um lar para ela, evitar que ela fique deriva no mundo sem ninguém. Com o tempo, vocês podem encontrar algo. Ou não. Mas pelo menos ela não estará sozinha. Rafael se levantou, passando as mãos pelo cabelo escuro, sentindo-se sufocado. Aquilo era loucura. Era o pedido mais absurdo que alguém já tinha feito a ele.
Como poderia casar com Helena? Ele mal conhecia a garota. Eles tinham conversado no máximo 10 vezes em 6 anos. Conversas superficiais sobre o tempo, sobre trabalho. Helena sempre foi um mistério, uma presença silenciosa nos jantares de família. Isabela, isso é. Eu não posso. Não posso fazer isso. Pode. Você pode fazer qualquer coisa. Sempre pôde. Ela estava chorando mais forte agora. Rafael, por favor. É o último pedido que vou fazer na vida. O último. Casa com ela. Cuida dela. Promete. E como ele poderia negar? Como poderia olhar para a mulher que amava, a mulher que estava morrendo, e negar o último desejo dela? Ele voltou para o lado da cama, se ajoelhou, segurou o rosto de Isabela com as 2 mãos. Você tem certeza disso? Tem certeza absoluta? Tenho. Conversei com ela ontem. Ela concordou. Helena concordou? Concordou. Não quer. Assim como você não quer. Mas concordou. Por mim. Porque sabe que é o meu último desejo. Rafael sentiu o mundo girar. Então Helena já sabia. Já tinha concordado. 2 pessoas que não se amavam, que mal se conheciam, concordando em casar porque uma mulher moribunda pediu. Era completamente insano. Isabela, promete, por favor. Promete que vai fazer isso. E ele prometeu. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, com o coração despedaçado, ele prometeu. Prometo. Vou casar com ela. Vou cuidar dela. Isabela sorriu. Foi o primeiro sorriso genuíno que Rafael viu nela em semanas. Obrigada. Obrigada por me dar essa paz. 7 dias depois, Isabela faleceu. Morreu durante a noite, em paz, segundo os médicos. Rafael estava lá, segurando a mão dela até o fim. E no velório, enquanto segurava Helena, que chorava descontroladamente nos braços dele, ele lembrou da promessa. A promessa insana que tinha feito. O velório foi simples. Isabela tinha pedido cremação sem muita cerimônia. Apenas amigos próximos e família. Helena estava destruída, completamente quebrada. Rafael nunca tinha visto alguém chorar daquele jeito, como se cada lágrima tirasse um pedaço da alma dela. Ele tentou consolar, mas o que poderia dizer? Ele também estava destruído, tinha perdido a mulher que amava. E agora ia ter que cumprir uma promessa que parecia impossível. Uma semana após o funeral, Rafael marcou de encontrar Helena em uma cafeteria no centro de São Paulo. Ela chegou de olhos vermelhos e inchados, usando um vestido preto simples, o cabelo castanho preso em um coque bagunçado. Era bonita, Rafael tinha que admitir. Não da mesma forma que Isabela, que era vibrante e chamativa. Helena era bonita de uma forma suave, discreta. Tinha traços delicados, olhos castanhos claros, quase dourados quando a luz batia de certo jeito. Mas havia uma tristeza nela agora, que parecia ter se instalado permanentemente. Oi, ela disse, voz baixa, quase inaudível. Oi, Helena, como você está? Péssima. E você? Igual. Silêncio constrangedor. Rafael mexeu no café que tinha pedido, sem saber como começar aquela conversa. Sobre o que Isabela pediu. Ele finalmente disse, eu sei. Helena olhou para as próprias mãos. Ela me contou. Me fez prometer também. Você realmente quer fazer isso? Helena riu, mas era riso amargo, sem alegria. Querer? Não, claro que não. Mas vou fazer, porque era o que ela queria. Era o último desejo dela. E eu devo isso a ela. Você não deve nada. Nós 2 não devemos fazer isso se não queremos. E deixar o último desejo dela sem cumprir? Conseguiria viver com isso? Rafael não respondeu porque a resposta era não. Não conseguiria. Então está decidido, Helena disse, voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Vamos nos casar. Vamos cumprir a promessa que fizemos para ela. Mas como? Como vamos? Como funciona? Não sei. Vamos descobrindo. Eu sei que você não me ama. Sei que nunca vai me amar como amava ela. Está tudo bem. Não espero isso. Só preciso de alguém. Ela tinha razão. Estou sozinha. Completamente sozinha. E tenho medo de ficar ainda mais sozinha. Havia vulnerabilidade crua na voz dela, e Rafael sentiu compaixão. Ela realmente estava sozinha. Sem pais, sem irmã, sem ninguém. Eu vou cuidar de você, ele ouviu a si mesmo dizendo. Vou cumprir minha promessa. Vou te dar um lar, segurança. Não sei se conseguirei,
Mais do que isso. Mas vou tentar. É tudo o que peço. E assim, de forma completamente bizarra, eles começaram a planejar um casamento. Não de amor, mas de obrigação, de promessa, de último desejo de alguém que ambos amavam. O casamento foi marcado para 3 meses depois. Tempo suficiente para resolver burocracias, para processar o luto, para tentar entender o que diabos estavam fazendo. Rafael morava em um apartamento de 2 quartos em Pinheiros, bem decorado, reflexo do salário de arquiteto bem-sucedido. Helena continuou morando no apartamento minúsculo dela, na Zona Leste, até a data do casamento. Eles se encontravam uma vez por semana para jantar, tentando se conhecer melhor, tentando construir algo que pudesse sustentar um casamento. Era estranho, constrangedor, forçado. Qual sua comida favorita? Rafael perguntou em um dos jantares. Strogonoff. E a sua? Feijoada. Que tipo de música você gosta? MPB. Você? Também. Conversas superficiais. Nada profundo, nada real. Como 2 estranhos tentando preencher silêncio. Mas Rafael começou a notar coisas. Pequenas coisas. Helena era gentil. Sempre agradecia garçons. Sempre sorria quando alguém fazia algo legal. Ela era inteligente. Falava sobre literatura com paixão, sobre os alunos dela com carinho. Ela tinha senso de humor seco que aparecia de vez em quando em comentários irônicos. E ela era observadora. Notava detalhes que Rafael não notava. Como ele mexia no cabelo quando estava nervoso. Como evitava falar sobre Isabela. Você pode falar sobre ela, Helena disse em um jantar 2 meses antes do casamento. Sobre a Bela. Eu sei que você evita. Mas pode falar. Eu também sinto falta dela. Não quero te magoar. Você não me magoa falando dela. Ela era minha irmã, foi a pessoa mais importante da minha vida. Quero lembrar dela. E então Rafael falou. Falou sobre como conheceu Isabela em uma festa da empresa. Sobre o primeiro beijo deles debaixo da chuva. Sobre como ela o fazia rir. Sobre como planejavam o futuro. E Helena ouviu, chorando silenciosamente. Mas ouviu. E quando ele terminou, ela falou também. Sobre como Isabela sempre a protegeu quando eram crianças. Sobre como a irmã era corajosa e destemida. Sobre como Helena era o oposto, tímida e medrosa. E Isabela sempre dizia que um dia Helena encontraria sua própria coragem. Ela acreditava mais em mim do que eu mesma. Helena disse. E agora ela se foi e eu. Eu não sei como ser corajosa sozinha. Você não está sozinha. Ainda não. Mas sei que você está fazendo isso por ela. Não por mim. É verdade, por enquanto. Mas quem sabe com o tempo. Não precisa mentir para me poupar. Sei que nunca vou ser ela. Nunca vou ser a Bela. Ela era especial. Era luz. Eu sou só. Eu. E você é suficiente. Helena olhou para ele com surpresa, como se nunca tivesse considerado que poderia ser suficiente. O dia do casamento chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Foi no cartório, cerimônia simples, apenas 2 testemunhas, amigos próximos de Rafael. Helena usava vestido branco simples, sem véu, sem pompa. Rafael usava terno escuro. Não parecia casamento, parecia transação comercial. Eles assinaram papéis, trocaram alianças simples que Rafael tinha comprado na semana anterior, e o juiz os declarou marido e mulher. Pode beijar a noiva, o juiz disse, sorrindo como se aquilo fosse celebração. Rafael e Helena se olharam. O primeiro beijo. Ele se inclinou, ela também, e seus lábios se tocaram por breves 2 segundos. Casto. Sem emoção, apenas cumprindo o protocolo. Parabéns, as testemunhas disseram. Mas até eles pareciam desconfortáveis. Não houve festa. Não houve comemoração. Rafael e Helena foram direto para o apartamento dele. Agora deles. Helena tinha trazido suas coisas alguns dias antes. Pouquíssima coisa. Roupas, livros, alguns objetos pessoais. Ela instalou tudo no quarto de hóspedes. Vou dormir aqui, ela disse, evitando olhar para Rafael. Se tudo bem. Claro, fique à vontade. Naquela noite, primeiro dia de casamento, eles jantaram em silêncio constrangedor, assistiram TV sem prestar atenção e foram dormir em quartos separados. Rafael deitou na cama que costumava dividir com Isabela e chorou. Chorou pela mulher que perdeu. Chorou pela situação absurda em que estava. Chorou porque tinha uma esposa no quarto ao lado
que era praticamente uma estranha. No quarto ao lado, Helena também chorava. Chorava pela irmã. Chorava pela própria vida, que parecia ter tomado rumo completamente surreal. Chorava porque estava casada com um homem que não a amava, que nunca a amaria, que estava ali apenas por obrigação. Os primeiros meses de casamento foram estranhos. Rafael ia trabalhar cedo, voltava tarde. Helena também trabalhava período integral na escola, corrigia provas à noite. Eles dividiam espaço, mas não vida. Eram colegas de apartamento, mais do que marido e mulher. Conversavam sobre coisas práticas, contas, compras do mercado, conserto do chuveiro. Mas nada profundo, nada pessoal. Era casamento de fachada. Rafael ainda amava Isabela. Ainda sonhava com ela. Ainda sentia falta dela todos os dias. E sentia culpa. Culpa por estar casado com a irmã dela apenas 3 meses após sua morte. Culpa por não conseguir sentir nada por Helena, além de compaixão e responsabilidade. Helena, por sua vez, se sentia invisível. Ela via como Rafael olhava para fotos de Isabela, que ainda estavam pela casa. Via como ele se distraía durante conversas, perdido em memórias. Ela entendia. Realmente entendia. Mas doía. Doía ser casada com alguém que estava apaixonado por outra pessoa, mesmo que essa pessoa fosse sua própria irmã falecida. 6 meses após o casamento, as coisas começaram a mudar, sutilmente. Rafael começou a notar mais sobre Helena, como ela sempre deixava café pronto para ele de manhã, do jeito que ele gostava, como ela nunca reclamava de nada, mesmo quando ele esquecia de fazer coisas que prometeu, como ela tinha rotina de ligar para 3 alunos seus toda semana, apenas para ver se estavam bem porque vinha de famílias complicadas, como ela lia antes de dormir toda noite, e ele podia ouvir o som suave das páginas virando através da parede. E Helena começou a notar coisas sobre Rafael, como ele sempre agradecia pelo café, como ele tentava chegar mais cedo em casa nas sextas para jantarem juntos, como ele se importava genuinamente quando ela contava sobre problemas na escola, como ele era gentil, paciente, mesmo carregando o próprio luto. Mas antes de descobrir como essas pequenas mudanças transformariam tudo, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Você acha que Rafael e Helena vão conseguir construir amor verdadeiro? Ou essa promessa foi erro desde o início? Me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um coração especial. Agora sim, vamos voltar para a nossa história. 1 ano após o casamento, no aniversário de morte de Isabela, Rafael e Helena foram juntos ao cemitério. Levaram flores, ficaram em silêncio ao lado da lápide. E então, Helena falou: "Sabe, Bela, eu tentei. Tentei cumprir o que você pediu, mas está difícil. Está muito difícil viver em casa com alguém que ama outra pessoa. Amo você. Sempre vou amar. Mas preciso seguir em frente também. E não sei como fazer isso enquanto vivo na sombra da sua memória." Rafael ouviu o coração apertado. Ela tinha razão. Ele estava prendendo ambos no passado. Helena. Não. Ela levantou a mão. Deixa eu terminar. Não sei se vou conseguir continuar assim. Casamento onde sou lembrada todo dia que não sou a pessoa que você realmente quer ao seu lado. Está me matando por dentro. Pouco a pouco. Rafael sentiu como se tivesse levado soco no estômago. Ele nunca tinha pensado que estava machucando Helena. Estava tão perdido na própria dor que não viu a dela. Eu sinto muito. Eu não percebi. Eu sei, você é bom, Rafael. Cumpriu sua promessa, me deu lar, segurança, mas eu preciso de mais. Preciso de alguém que me olhe e me veja. Não que olhe para mim e veja ela. Eu te vejo. Vê? E naquele momento, Rafael percebeu que a resposta era não. Não realmente. Ele via Helena como obrigação, como promessa, como irmã de Isabela, mas não via Helena, como pessoa individual com próprios sonhos, medos, necessidades. Me desculpa, ele disse, voz quebrada. Me desculpa por ter sido tão egoísta. Não é egoísmo, é luto. Mas luto não pode durar para sempre. Não pode consumir a gente. Eles saíram do cemitério em silêncio pesado. E naquela noite, pela primeira vez em 1 ano, eles realmente conversaram. Conversaram de verdade. Rafael contou sobre a culpa que sentia.
sobre como não sabia deixar Isabela ir, sobre como tinha medo que esquecer dela seria traição. E Helena contou sobre solidão que sentia, sobre como se sentia culpada por querer mais do que casamento de fachada, sobre como amava a irmã, mas também precisava viver própria vida. Não precisa esquecer ela para me ver, Helena disse. Ela sempre vai ser parte de você, parte de mim, mas não pode ser tudo, não pode ser a única coisa. Você tem razão, eu sei que tem, só. Não sei como mudar. A gente aprende, juntos. E então algo mudou, pequeno, sutil, mas mudou. Rafael começou a fazer perguntas sobre Helena, sobre o que ela gostava, o que a fazia feliz, quais eram seus sonhos, e descobriu coisas. Descobriu que ela sempre quis escrever livro infantil, mas tinha medo de não ser boa o suficiente. Descobriu que ela tinha fobia de dirigir por causa de como os pais morreram. Descobriu que ela adorava cozinhar, mas nunca cozinhava porque achava que Rafael preferia comida que Isabela costumava fazer. Cozinha, ele pediu. Quero comer sua comida, quero conhecer você. E ela cozinhou. Fez estrogonofe, o prato favorito dela, e estava delicioso. Diferente do estrogonofe de Isabela, mas delicioso do próprio jeito. Eles começaram a fazer coisas juntos, coisas simples. Assistir filmes que Helena escolhia, passear no parque aos domingos, cozinhar juntos. E aos poucos, muito devagar, algo começou a crescer. Não era amor, ainda não. Mas era conexão, era amizade, era parceria. 18 meses após o casamento, eles estavam jantando quando Helena deixou cair bomba. Estou grávida. Rafael quase engasgou com comida. O quê? Estou grávida. 2 meses. Mas, como? Nós nunca. Lembra daquela noite? 3 meses atrás? Quando bebemos vinho demais e... Rafael lembrou. Tinha sido aniversário dele. Helena tinha feito jantar especial. Eles tinham bebido 2 garrafas de vinho. As coisas tinham acontecido. Pela primeira vez desde que casaram. Tinha sido confuso, meio desajeitado, mas tinha acontecido. E no dia seguinte, ambos fingiram que não tinha acontecido. Voltaram para a rotina de quartos separados. Eu não sabia que você poderia. Nem eu. Mas aconteceu. E agora? Agora vamos ter um bebê. Rafael ficou em choque. Bebê. Ia ter bebê com Helena. Mulher que tinha sido estranha 18 meses atrás. Mulher com quem casou por pena e promessa. E agora iam ter filho juntos. O que você quer fazer? Ele perguntou. Não sei. Quero o bebê. Mas não sei se você quer. Não sei se esse casamento nosso vai sobreviver a um bebê quando mal sobrevive sendo só nós dois. Eu quero. Rafael se surpreendeu com própria certeza. Quero o bebê. E quero. Quero tentar de verdade. Tentar fazer isso funcionar. Você e eu. Como casal de verdade. Como família. Helena tinha lágrimas nos olhos. Você tem certeza? Não está dizendo isso só porque estou grávida? Estou dizendo porque é verdade. Esses últimos meses conhecendo você de verdade tem sido, bom, diferente. E eu quero mais disso. Quero construir algo real contigo. E ali naquela mesa de jantar, com notícia de gravidez inesperada, eles decidiram realmente tentar. Tentar ser marido e mulher de verdade. Não por obrigação, mas por escolha. Rafael se mudou para o quarto principal. O quarto que tinha sido dele e Isabela. Tirou fotos dela das paredes. Não jogou fora, guardou em caixa com carinho, mas tirou. Comprou decoração nova. Deixou Helena escolher cores, móveis. Transformou em quarto deles, não dela e Isabela. Deles. Tem certeza? Helena perguntou, olhando as fotos sendo guardadas. Tenho. Isabela sempre vai fazer parte de mim, mas você está aqui agora. Viva, real, e merece ter espaço próprio, não viver em santuário de outra pessoa. A gravidez foi difícil. Helena tinha enjoos terríveis, estava sempre cansada, e Rafael cuidou dela. Fazia café da manhã quando ela não conseguia sair da cama. Massageava os pés inchados dela. Ia a todas as consultas médicas. E no processo se apaixonou. Não de forma explosiva como foi com Isabela, mas de forma lenta, gradual. Como planta crescendo. Ele se apaixonou pela força dela, pela gentileza, pela forma como falava com a barriga, cantava para o bebê, pela forma como ela ria das próprias piadas ruins,
pela forma como ainda se preocupava com alunos dela, mesmo estando exausta. Eu te amo, ele disse uma noite, surpreendendo a si mesmo. Helena estava deitada no sofá, mãos na barriga de 6 meses, assistindo TV. O quê? Eu te amo. Não como amei Isabela. É diferente, mas é real. É verdadeiro. Eu amo você, Helena. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Você tem certeza? Não está confundindo gratidão ou... Tenho certeza. Amo você. Amo quem você é. Amo estar com você. Amo a vida que estamos construindo. Eu também te amo, ela sussurrou. Sempre te amei. Desde antes de casar. Sempre tive crush em você. Mas você era namorado da Bela e eu nunca. Nunca disse nada. Rafael sentiu como se mundo tivesse parado. Você o quê? Sempre te amei. Por isso concordei tão rápido quando Bela pediu. Não foi só por ela. Foi por quê? Porque eu queria. Queria ter chance de estar com você, mesmo sendo assim. Mesmo começando tudo errado. Por que nunca disse? Porque você amava ela. Porque eu me sentia culpada. Porque achei que era errado. A Bela estava morrendo pedindo que você cuidasse de mim. E eu estava secretamente feliz com isso. Que tipo de irmã isso me faz? Faz você humana. Faz você real. Eles se beijaram. De verdade dessa vez. Não beijo de obrigação. Beijo de amor. E naquela noite, pela primeira vez, eles fizeram amor de verdade. Não sexo de vinho e confusão, mas amor real, consciente, escolhido. 3 meses depois, nasceu Sofia, menina linda de cabelos castanhos e olhos dourados como os de Helena. Rafael chorou quando pegou ela no colo pela primeira vez. Chorou de felicidade, de alívio, de amor. E quando olhou para Helena, cansada, mas sorrindo na cama do hospital, ele soube. Soube que tinha feito a escolha certa. Que Isabela, onde quer que estivesse, estava feliz. Tinha dado a ele e Helena algo que nenhum deles imaginava que seria possível. Mas a verdadeira revelação viria no batizado de Sofia, 3 meses depois do nascimento. Revelação que mudaria tudo. Que responderia perguntas que Rafael nem sabia que tinha. Que mostraria que Isabela tinha guardado segredo. Segredo que explicaria tudo. E na cerimônia do batizado, quando Rafael menos esperava, tudo seria descoberto. Mas o que seria descoberto? Por que Isabela realmente tinha pedido aquilo? E havia mais alguém envolvido em tudo isso? Você acha que Isabela tinha segundas intenções? Que havia algo que ela não contou? Me conta de qual cidade você está assistindo e o que você acha que vai ser revelado. Agora vamos descobrir toda a verdade. A igreja São Francisco de Assis estava decorada com simplicidade para o batizado de Sofia. Apenas familiares próximos e amigos, cerca de 40 pessoas. Helena estava linda em vestido azul claro, segurando Sofia, que usava longo vestido branco de batizado. Rafael estava ao lado delas, de terno cinza, sorrindo orgulhoso. Os padrinhos eram amigos próximos deles. Tudo estava perfeito. Tudo estava feliz. Era dia de celebração. A cerimônia já estava terminando quando uma mulher entrou pela porta da igreja. Ela tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos presos em coque, roupas simples mas arrumadas, e estava carregando envelope grande. Rafael não a conhecia, mas viu Helena ficar completamente pálida quando olhou para ela. Dona Amélia? Helena sussurrou, voz trêmula. A mulher se aproximou com passos lentos, mas determinados. Tinha lágrimas nos olhos e expressão de alguém que carrega peso enorme há muito tempo. Helena, querida, me desculpa aparecer assim. Sei que não é momento apropriado, mas preciso. Prometi para Isabela que se um dia vocês tivessem bebê, eu viria. Eu contaria. Não podia deixar passar. Contar o quê? Rafael perguntou confuso. Quem é você? Meu nome é Amélia Martins. Fui a enfermeira que cuidou de Isabela nos últimos meses de vida. E tem algo. Algo que ela me fez prometer que contaria a vocês. Mas só se vocês ficassem juntos. Só se construíssem família de verdade. Ela disse, se eles tiverem filho, se realmente ficarem juntos, então Amélia vai e conta. Eles merecem saber. Helena estava tremendo. Rafael segurou ela com mais força. Saber o quê? Ele perguntou, sentindo o medo crescer no peito. Amélia abriu o envelope e tirou várias folhas, documentos, fotos antigas e carta escrita à mão.
Isabela não estava morrendo de câncer de pâncreas. Silêncio absoluto. Rafael sentiu o mundo parar. O quê? Deixa eu explicar. Amélia respirou fundo. Isabela tinha doença rara. Doença genética degenerativa. Os médicos deram um diagnóstico errado no início. Acharam que era câncer, mas depois descobriram a verdade. Era doença hereditária, fatal, sem cura e, mais importante, ela olhou diretamente para Helena, uma doença que Helena também tem. Helena deixou escapar soluço. Rafael pegou Sofia dos braços dela rapidamente porque Helena parecia prestes a cair. Não, Helena sussurrou. Não, isso não pode ser verdade. É verdade, querida. Isabela descobriu que vocês duas tinham a doença. Fizeram testes genéticos. Você estava em estágio muito inicial, ela em estágio avançado, mas ambas tinham. Mas eu estou bem, estou saudável. Por agora. A doença age de forma diferente em cada pessoa. Em Isabela foi rápida e agressiva. Em você pode levar anos, décadas, ou pode acelerar de repente. Os médicos não sabem. Rafael sentiu pernas bambearem. Sentou em banco da igreja, ainda segurando Sofia, que começou a chorar como se sentisse a tensão. Por que ela não contou? Ele perguntou, voz quase sem som. Amélia se sentou ao lado deles e começou a ler carta. Meu querido Rafael e minha Helena amada, se vocês estão ouvindo isso, significa que fizeram o que pedi. Casaram, ficaram juntos, talvez até tenham filho. E isso me deixa tão feliz que nem consigo explicar. Preciso contar verdade agora. Verdade que guardei porque tinha medo que, se soubessem, não fariam o que pedi. Rafael, você me perguntou tantas vezes por que estava pedindo isso. Por que queria que casasse com Helena? Disse que era porque não queria que ela ficasse sozinha. E era verdade. Mas não era toda a verdade. Verdade completa é: Helena tem mesma doença que eu. Doença genética que não tem cura. Que eventualmente vai matá-la também. Não sei quando. Pode ser em 5 anos, pode ser em 20, pode ser em 30. Mas vai acontecer. E quando descobri isso, quando vi que ia perder minha irmã também, entrei em desespero. Porque Helena é tímida, é fechada, tem dificuldade de se abrir para pessoas. E eu sabia que se eu morresse e ela ficasse sozinha, ela nunca procuraria ajuda quando a doença começasse. Nunca contaria para ninguém. Morreria sozinha e assustada. Mas se ela tivesse você, se tivesse alguém que já conhecia, que já confiava, alguém que prometeu cuidar dela, então, quando a doença viesse, ela não estaria sozinha. Teria você. E talvez, se vocês realmente ficassem juntos, se construíssem vida juntos, vocês teriam vivido o suficiente juntos para que esse momento fosse menos doloroso, para que ela tivesse memórias felizes, para que não morresse apenas com dor. Sei que parece manipulação, sei que parece errado, mas era a única forma que consegui pensar de garantir que Helena não morreria sozinha, de garantir que ela teria alguém quando precisasse. E Helena, minha irmã, meu amor, minha melhor amiga, sei que você sempre amou Rafael. Vi como olhava para ele, vi como sorria quando ele estava por perto. Vi e nunca disse nada porque você era boa demais para tentar algo, mas eu podia te dar isso. Podia te dar chance de estar com um homem que ama, mesmo que começasse errado, mesmo que fosse egoísta de mim. Rafael, se está lendo isso, sei que está com raiva, sei que se sente manipulado, tem direito. Mas também sei que, se ficaram juntos o suficiente para ter filho, é porque tem amor real agora. Não amor por obrigação, amor de verdade. E peço, quando a doença de Helena começar, e vai começar, cuide dela, como cuidou de mim. Como sei que é capaz, não deixe ela passar por isso sozinha. Por favor, eu amo vocês dois, sempre amei. E se estão juntos, se são felizes, então valeu a pena. Toda mentira valeu a pena. Com amor eterno, Isabela. Silêncio. Apenas Sofia chorando baixinho. Rafael estava em choque, processando. Helena estava chorando, mãos tampando o rosto. Ela mentiu, Helena disse entre soluços. Mentiu para nós dois. Nos manipulou. Ela amava vocês, Amélia disse suavemente. De forma errada, talvez, mas amava e queria proteger vocês. Rafael olhou para Helena, para a mulher que tinha se tornado esposa de verdade, mãe da filha dele, pessoa que amava, que agora descobria que ela estava com doença terminal,
que ia perdê-la também, como perdeu Isabela. Quanto tempo? Ele perguntou, voz quebrada. Quanto tempo ela tem? Impossível saber. Helena precisa fazer exames, acompanhamento médico. A doença pode estar dormindo ainda, ou pode estar começando a se manifestar. Precisa de médico especialista. Helena levantou o rosto, olhos vermelhos e inchados. Vou morrer, assim como ela morreu. Vou deixar você, deixar Sofia, assim como Bela nos deixou. Não. Rafael segurou o rosto dela com força. Não pensa assim. Vamos lutar. Vamos fazer tratamento. Vamos ter tempo. Quanto tempo for possível. E não vou desperdiçar nenhum segundo. Mas ela mentiu. Você casou comigo por mentira. Casei por promessa, mas fiquei por amor. Amo você, Helena. Essa revelação não muda isso. Só significa que preciso te amar mais forte, por mais tempo que tivermos. Não é justo. Não é justo com você. Já perdeu Bela. Agora vai me perder também. Então vamos fazer valer. Vamos viver cada dia como se fosse o último. Vamos criar memórias. Vamos ser felizes. O máximo que conseguirmos. Amélia limpou próprias lágrimas. Isabela disse que você diria isso. Disse que confiava em você para fazer a escolha certa. Rafael sentiu raiva misturada com amor. Raiva de Isabela por manipular. Mas também gratidão, porque se ela não tivesse feito o que fez, ele nunca teria conhecido Helena de verdade. Nunca teria se apaixonado. Nunca teria Sofia. Tem mais uma coisa, Amélia disse tirando o último documento. Isabela deixou dinheiro, muito dinheiro. Era de herança dos pais dela que morreu em acidente. Ela guardou tudo para tratamento médico de Helena, para quando precisasse. São 250 mil reais. Está tudo documentado, legal, esperando por vocês. Helena olhou chocada. Ela guardou tudo? Guardou, investiu, fez crescer. Tudo pensando em te ajudar quando hora chegasse. Ela planejou tudo, Helena, cada detalhe, porque te amava mais que tudo. Naquele dia, batizado que deveria ser celebração, virou revelação dolorosa. Convidados foram embora confusos, sussurrando entre si, tentando entender o que tinha acontecido. Rafael disse que Helena tinha passado mal, que precisavam ir embora. Ninguém questionou, mas os olhares curiosos seguiram eles até o carro. No caminho para casa, ninguém falou. Sofia chorava no banco de trás, sentindo tensão dos pais mesmo sem entender. Helena olhava pela janela, lágrimas silenciosas escorrendo. Rafael dirigia com um nó na garganta, mãos apertadas no volante. Quando chegaram em casa, colocaram Sofia para dormir. A bebê estava exausta de tanto chorar. E então, finalmente sozinhos na sala, tudo desabou. Ela sabia, Helena disse, voz quebrada. A Bela sabia o tempo todo que eu ia morrer também. E não contou. Guardou isso de mim durante todos aqueles últimos meses. Ela estava tentando te proteger. Mentindo, manipulando, isso não é proteção, Rafael, isso é controle. Ela estava com medo de te perder e te deixar sozinha quando a hora chegasse. Helena se virou para ele, olhos ardendo de raiva e dor. E você? Como se sente sabendo que casou comigo por mentira? Que Isabela usou sua bondade, seu amor por ela, para me empurrar para você? Rafael sentiu as palavras como socos, porque tinha pensamento parecido desde que Amélia revelou tudo. Sentia-se manipulado, usado, mas também sinto raiva, ele admitiu. Sinto que fui enganado, mas também sinto gratidão, porque se ela não tivesse feito o que fez, eu nunca teria te conhecido de verdade, nunca teria me apaixonado por você, nunca teria Sofia, mas teria escolhido isso? Se soubesse da verdade completa desde o início, Rafael pensou honestamente, seria honesto com ela mesmo que doesse. Não sei. Provavelmente não. E é por isso que Isabela mentiu, porque sabia que se contasse tudo eu diria não. Você diria não. E vocês duas ficariam sozinhas enfrentando essa doença. Então ela nos tirou a escolha. Tirou e foi errado. Mas também nos deu algo. Algo que não sabíamos que queríamos. Helena se sentou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Rafael se sentou ao lado dela, sem saber se devia tocar, se ela queria ser tocada naquele momento. Vou morrer, ela sussurrou. Como ela, vou te deixar.
deixar Sofia, e você vai sofrer tudo de novo. Então, vamos fazer diferente dessa vez. Vamos viver sabendo. Vamos aproveitar cada momento. Vamos criar memórias tão fortes que quando chegar a hora, teremos tanto amor acumulado que vai durar para sempre. Como você consegue ser tão forte? Não sou forte. Estou apavorado. Mas não vou deixar medo desperdiçar o tempo que temos. Já desperdicei 1 ano após casar com você, tratando nosso casamento como obrigação. Não vou desperdiçar mais nenhum dia. Helena finalmente olhou para ele, e algo no olhar dela quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Me abraça, por favor. Só me abraça. E ele abraçou, forte, como se pudesse mantê-la aqui com força do abraço. E choraram juntos, pela revelação, pela manipulação, pela doença, mas também pela gratidão, pelo amor, pela vida que tinham construído juntos. Nas semanas seguintes, Helena fez bateria de exames. Foram dias angustiantes de espera. Cada consulta era nova montanha-russa emocional. Rafael acompanhou em todas, segurando mão dela, sendo o apoio que prometeu ser. E notícia foi melhor do que esperavam, mas pior do que queriam. A doença estava lá, presente, mas inativa, dormindo. Podia ficar assim por anos, ou podia acordar a qualquer momento. Era bomba relógio genética, mas por enquanto, Helena estava saudável. O geneticista que os atendeu, Dr. Marcelo Santos, explicou detalhadamente: a doença de vocês é extremamente rara. Literalmente, algumas centenas de casos documentados no mundo. Age de forma completamente diferente em cada pessoa. Em Isabela foi agressiva desde o início. Em você, Helena, está completamente inativa. Pode continuar assim por décadas, ou pode ativar amanhã. Não há como prever. E se ativar? Rafael perguntou. Existe tratamento. Tratamentos experimentais. Nada com taxa de sucesso alta. A melhor coisa que podemos fazer é monitorar constantemente. Exames a cada 3 meses. E ao primeiro sinal de ativação, começamos terapias agressivas. E Sofia? Helena perguntou, voz trêmula. Ela pode ter herdado? Já fizemos o teste. Ela não tem o gene. Pulou ela completamente. Sua filha está livre da doença. Foi primeira boa notícia em meio a tantas ruins. Helena chorou de alívio. Pelo menos Sofia estaria bem. Pelo menos uma coisa boa tinha saído de tudo aquilo. Vamos aproveitar, Rafael disse no caminho para casa, depois de deixar Sofia com babá para ir à consulta. Cada dia, cada momento. Não vamos viver com medo constante. Vamos viver com propósito. E eles aproveitaram. Rafael pediu mudança de horário no escritório de arquitetura onde trabalhava. Começou a sair mais cedo, recusou projetos que exigiam viagens longas. Queria estar em casa, com Helena, com Sofia. Helena, por sua vez, tomou decisão radical 3 meses após a revelação. Vou pedir demissão, ela anunciou durante jantar. O quê? Por quê? Porque não sei quanto tempo tenho, e não quero passar esse tempo corrigindo provas e fazendo burocracias escolares. Quero escrever, quero viajar, quero viver. E quanto ao dinheiro? Temos o dinheiro que Isabela deixou, temos suas economias e eu. Eu preciso fazer isso, Rafael. Preciso sentir que estou vivendo, não apenas existindo esperando morrer. Então faça, escreve, vive, eu te apoio. E ela escreveu. O livro infantil que sempre sonhou escrever. História sobre 2 irmãs. Uma corajosa e extrovertida, outra tímida e observadora, que enfrentavam aventura juntas. Era claramente sobre ela e Isabela, mas transformado em fantasia linda e comovente. Levou 8 meses para terminar. E quando terminou, chorou por 3 dias seguidos. Finalizei, disse para Rafael, segurando o manuscrito impresso. Meu livro, minha história. E é para ela, para Bela, para nos imortalizar, para que, quando eu me for, Sofia possa ler e conhecer a tia que nunca vai lembrar direito. Rafael leu o livro em uma tarde e chorou. Era lindo, era doloroso, era real. Tinha Isabela em cada página, mas também tinha Helena. Tinha amor entre irmãs, tinha sacrifício, tinha vida. Precisa publicar isso, ele disse. Ninguém vai querer publicar história de autora desconhecida. Vai, porque é boa demais para ser ignorada. E estava certo.
Depois de 17 rejeições, uma pequena editora a aceitou. O livro foi publicado quando Sofia tinha 2 anos. Vendeu modestamente no início, mas então foi indicado para prêmio de literatura infantil e ganhou. E de repente, Helena era autora premiada. Estava em entrevistas, em feiras de livro, em escolas fazendo palestras. Isabela ficaria tão orgulhosa. Helena disse após receber o prêmio, troféu nas mãos, lágrimas de felicidade escorrendo. Ela sempre disse que eu era talentosa, mas nunca acreditei, até agora. Ela sabe, onde quer que esteja. Ela sabe e está orgulhosa. 2 anos se passaram, depois 3, depois 5. E Helena continuava saudável. Faziam exames religiosa. Doença estava lá, mas quieta. Médicos não sabiam explicar. Talvez fosse sorte. Talvez genética de Helena fosse diferente. Talvez amor fosse remédio que medicina não entendia. Às vezes me sinto culpada. Helena disse uma noite deitados na cama. Sofia tinha 5 anos agora e dormia no quarto dela. Culpada por estar viva quando Bela morreu. Por ser feliz quando ela não teve chance. Ela quis isso. Quis sua felicidade. Fez tudo para garantir que você teria. De forma manipuladora. De forma desesperada. De forma de irmã mais velha que faria qualquer coisa para proteger irmã mais nova. Você a perdoou por ter mentido? Rafael pensou honestamente. Perdoei, porque entendo por que fez. E por quê? Porque me deu você, me deu Sofia, me deu vida que amo. Mesmo que tenha começado de forma errada. Eu também a perdoei, mas às vezes ainda fico com raiva. Pode ficar com raiva. Ela entenderia. 10 anos após o casamento, Helena ainda estava saudável. Doença permanecia dormida. Sofia tinha 8 anos, linda menina inteligente que amava ler e desenhar. Rafael e Helena renovaram votos. Dessa vez em cerimônia de verdade, com amigos e família, celebrando amor que tinha crescido de obrigação para a paixão real. Escolho você, Rafael disse durante votos, não porque prometi para alguém, mas porque quero, porque te amo, porque nossa vida juntos é a melhor vida que poderia ter imaginado. Escolho você, Helena disse, chorando de felicidade. Não porque fui manipulada para isso, mas porque é a escolha que faço todo dia. Escolha de te amar, de construir vida contigo, de ser feliz ao seu lado. Não houve segredo dessa vez. Não houve mentira. Apenas verdade e amor. 15 anos após casamento, Sofia tinha 13 anos e estava começando a fazer perguntas. Mamãe, você vai morrer? Da mesma doença que tia Bela? Helena e Rafael se olharam. Eles sempre souberam que esse dia viria. Dia de explicar para Sofia. Vou, Helena disse honestamente. Um dia. Mas ninguém sabe quando. Pode ser daqui muitos anos. Pode ser quando eu for bem velhinha. A doença está dormindo e pode continuar dormindo. E se acordar? Então vamos lutar e vamos aproveitar tempo que tivermos, como fazemos todo dia. Não é justo. Não é, mas vida raramente é justa. O que importa é como vivemos com injustiça. Sofia chorou, e eles choraram juntos, mas depois secaram lágrimas e foram fazer algo divertido, porque era o que faziam. Viviam, apesar da ameaça, apesar do medo. 20 anos após casamento, em aniversário de 20 anos, fizeram festa grande. Helena tinha 44 anos e ainda estava saudável. Doença continuava dormindo, contra todas as probabilidades. Sofia tinha 18, prestes a entrar na faculdade. Você é milagre, Rafael disse para Helena naquela noite. Milagre médico. 20 anos convivendo com doença que deveria ter te matado anos atrás. Ou talvez diagnóstico estava errado. Talvez eu não tenha doença. Você tem. Exames mostram, mas está inativa. É como se seu corpo tivesse decidido lutar de forma diferente. Ou talvez amor seja medicina. Talvez ter sido feliz, ter sido amada tenha feito diferença. Talvez. Durante festa, Rafael fez discurso. Há 20 anos casei com Helena por razão errada. Porque prometi para alguém que amava. Porque queria cumprir o último desejo. E foi casamento de obrigação, de dever. Mas em algum momento, não sei exatamente quando, deixou de ser obrigação e virou escolha. Escolha que faço todo dia. Escolha de acordar ao lado dela, de construir vida com ela, de amar ela.
E sou o homem mais sortudo do mundo porque ela me escolhe de volta. Helena adicionou. Minha irmã Isabela fez algo questionável quando me pediu para casar com Rafael. Manipulou, mentiu, guardou segredos. E fiquei com raiva por muito tempo. Mas agora, 20 anos depois, com vida maravilhosa que construímos, só consigo sentir gratidão, porque ela viu algo que nem eu via. Viu que Rafael e eu poderíamos ser felizes juntos, e nos deu chance, mesmo que de forma errada. Então obrigada, Bela, onde quer que esteja. Obrigada por ter me dado o maior presente, chance de amar e ser amada. Não havia olho seco. 25 anos após o casamento, Helena começou a sentir os sintomas. Cansaço extremo, dores, fraqueza. A doença tinha acordado. Médicos confirmaram. Estava progredindo. Não rápido como foi com Isabela, mas estava lá. Ativa. Fatal. Quanto tempo? Rafael perguntou, segurando mão dela no consultório médico. Difícil dizer. Alguns anos. Talvez 5. Talvez menos. 25 anos. Tinham tido 25 anos juntos. 25 anos que não deveriam ter tido se doença tivesse agido como esperado. 25 anos de amor, felicidade e família. Era muito mais do que esperavam, mas ainda não era suficiente. Nunca seria suficiente. Vamos lutar, Helena disse, até o fim. E lutaram. Tratamentos experimentais, medicações, terapias. O dinheiro que Isabela tinha deixado foi usado todo, e mais um pouco. Sofia, agora com 23 anos, médica recém-formada, ajudou a procurar melhores especialistas, mas todos diziam a mesma coisa. Era só questão de tempo. 3 anos depois, Helena estava em estágio avançado. Passava a maior parte do tempo em casa, cuidados paliativos, Rafael ao lado dela a todo momento que podia. Não tenho medo, ela disse uma noite deitada na cama que dividiram por 28 anos. Tive vida boa, vida cheia. Fui amada, amei. Tive filha maravilhosa. Tive marido incrível. Não posso pedir mais. Eu posso. Posso pedir mais tempo, mais anos, mais décadas. Mas não vamos ter. E está tudo bem. Porque o tempo que tivemos foi perfeito. Isabela sabia. Ela sabia que teríamos isso. Ela esperava. Mas não tinha garantias. Nós criamos isso juntos, apesar dela, não por causa dela. Eu te amo. Eu também te amo. Sempre amei. Desde aqueles jantares constrangedores onde tentávamos fingir que aquilo fazia sentido. Desde o início. Helena morreu 3 meses depois em casa, cercada por Rafael e Sofia. Morreu em paz, sem dor, com mão de Rafael na dela. Últimas palavras foram: obrigada por ter me dado vida tão linda. O funeral foi grande. Todos que ela tocou vieram. Alunos de décadas de ensino, amigos, família. E Rafael ficou ali, olhando o caixão, sentindo o peso de segunda perda. Mas diferente da primeira. Porque dessa vez não havia arrependimentos. Não havia coisas não ditas. Havia apenas amor. Amor completo, vivido, real. Amélia, agora com 85 anos, apareceu no funeral. Ela foi corajosa, disse para Rafael. Isabela e Helena, ambas foram, e me ensinaram sobre amor, sobre sacrifício, sobre viver completamente. Isabela ficaria feliz com tudo que vocês construíram. Espero que sim, espero que ela saiba que valeu a pena. A manipulação dela, a mentira, porque no final nos deu 28 anos de felicidade. Sofia se aproximou colocando mão no ombro do pai. Você vai ficar bem? Ela perguntou. Vou, eventualmente, porque aprendi com suas 2 tias, Isabela e Helena, que vida continua, que amor não morre e que cada momento importa. Ela me disse para te dar isso. Sofia entregou o envelope. Disse para te dar quando ela se fosse. Rafael abriu com mãos trêmulas. Era a carta de Helena. Meu amor, se está lendo isso, já parti. E sei que está sofrendo, mas não quero que sofra por muito tempo. Quero que viva, que seja feliz, que encontre amor de novo se quiser. Porque merece. Tivemos 28 anos que não deveríamos ter tido. 28 anos que Isabela nos deu quando manipulou tudo aquilo. E sou grata. Grata a ela. Grata a você. Grata à vida. Não fique preso em luto como ficou quando perdeu Bela.
porque já desperdiçamos 1 ano sendo estranhos um para o outro. Não desperdice mais tempo. Viva, por mim, por Isabela, por você. E obrigada por ter me amado, por ter me escolhido, por ter me dado vida tão linda que nem nos meus melhores sonhos consegui imaginar. Te amo, sempre. Helena, Rafael chorou. Chorou como não chorava há anos, mas eram lágrimas de gratidão, de amor, de despedida. Não eram lágrimas de arrependimento, porque não havia arrependimentos. Apenas memórias lindas, apenas amor que permanece mesmo após morte. 5 anos após morte de Helena, Rafael tinha 60 anos. Sofia tinha 33. Era médica bem-sucedida, especialista em doenças genéticas trabalhando para encontrar cura para a doença que matou tia e mãe. Ela não tinha a doença. Tinham testado. O gene pulou ela, mas dedicou carreira a lutar contra ele. Estou noiva, Sofia anunciou um dia. Sério? Quem é o sortudo? Lembra do Daniel? Estudamos medicina juntos. Pediu minha mão ontem. Estou feliz por você. Sua mãe ficaria feliz. Ela está feliz. Sei que está. E tenho pedido para você. Qual? Quero que faça discurso no meu casamento. Sobre amor. Sobre como você e mamãe construíram algo lindo, mesmo começando tudo errado. Porque quero lembrar que amor real não é perfeito. É construído, é escolhido, dia após dia. E Rafael fez o discurso. No casamento da filha, ele contou a história completa. Sobre Isabela e o último pedido dela. Sobre promessa que fez. Sobre casamento de obrigação que virou amor real. Sobre 28 anos de felicidade roubada da morte. Sobre como o amor pode nascer dos lugares mais improváveis. Isabela manipulou? Ele disse. Sim, foi errado? Talvez. Mas no final nos deu chance de construir algo real. E isso é o que importa. Não como o amor começa, mas como é construído, como é nutrido, como é vivido. Então, para você, Sofia e Daniel, desejo que construam amor todo dia, que escolham um ao outro todo dia, que não esperem perfeição, mas criem beleza na imperfeição, como Helena e eu fizemos, como Isabela sonhou que faríamos. E Helena, onde quer que esteja, obrigado, obrigado por ter me amado, por ter me escolhido, por ter me dado vida tão rica que compensou toda a dor, todo luto, toda perda. E Isabela, obrigado por ter sido manipuladora e amorosa ao mesmo tempo, por ter visto o que não consegui ver, por ter nos dado chance que nunca teríamos pedido, mas que se tornou o maior presente. Porque no final, amor não é sobre como começa, é sobre como cresce, como sobrevive, como transforma. E nossa história, de 3 irmãs, de promessa, de obrigação virando escolha, é prova de que amor pode florescer nos lugares mais improváveis, se dermos chance, se formos corajosos, se escolhermos. Não havia olho seco no casamento. E Rafael sabia que onde quer que Isabela e Helena estivessem, elas estavam sorrindo. Porque no final, plano absurdo de Isabela tinha funcionado. Tinha dado a Rafael e Helena 28 anos de amor. Tinha dado a Sofia família. Tinha dado a todos eles algo precioso, chance de viver, amar e ser felizes. Mesmo diante da morte, mesmo diante do impossível. E essa era a história deles. Imperfeita, manipulada, complicada, mas real. Tão dolorosamente, lindamente real. Comenta aqui embaixo. O amor vence para que eu saiba que você chegou até o final desse vídeo e vou marcar seu comentário com um coração especial. E se a história de Rafael, Helena e Isabela te emocionou, eu tenho outra ainda mais surpreendente para compartilhar com você. É só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te conto tudo. Um grande abraço e até a próxima história emocionante. Tchau, tchau.